vocês? Eu sou a Bu e no vídeo de hoje vocês vão acompanhar a rotina de uma estudante, que no caso, essa estudante sou eu. E pra falar a verdade, essa rotina ela se baseou muito em estudar, porque eu tava em semana de provas, então eu tava me dedicando bastante pros estudos, inclusive já saíram algumas notas, que eu gravei esse vídeo semana passada. Eram 6 e 11 da manhã, mas como o relógio ficou virado pra mim, ficou daquele jeito mesmo, tava invertido. Nessa hora eu já tava na van e provavelmente era segunda-feira. Chegando em casa, eu fiz tudo o que eu precisava fazer e depois fui mexer com o computador. E uma coisa que me auxilia bastante na hora de estudar é ter um caderninho de resumos. Então aqui eu coloco fórmulas de matemática, faço anotações. Pelo que eu vi, eu tava estudando pra matemática, então eu vou começar com algumas dicas relacionadas à matemática, que inclusive eu tirei total. E eu digo uma coisa pra vocês, estudem, porque quando vocês receberem a nota de vocês, nossa, vocês vão sentir um sentimento tão gratificante de ter estudado, de ter entendido o conteúdo, e agora, como reflexo, tô tirando uma nota positiva. E uma coisa que me ajudou muito foi pensar que a nota, ela é reflexo do meu aprendizado. Tipo, se eu ver que eu tirei uma nota que não foi tão boa, mas eu sei o conteúdo, pra mim tá ok. Na próxima eu vou me esforçar mais. Então não adianta ter pensamentos como, nossa, eu sou tão boba, eu sabia o conteúdo, por que eu não acertei? Porque não vai ter como a gente voltar no tempo. A gente agora vai ter que pensar no futuro, pensar, nossa, eu vou estudar então pra próxima prova e tirar uma nota positiva. Eu vou ver que eu errei nessa aqui pra melhorar na próxima. Vocês entenderam? Eu tô me sentindo muito aquelas pessoas que ficam falando coisas motivadoras, sabe? Mas enfim, vamos pras dicas. Eu sou uma pessoa que precisa colocar em prática, precisa ler. Então eu faço um pouquinho de tudo e isso me ajuda bastante. Não sei se vai ser o caso de vocês. Em matemática, especificamente, eu gosto de colocar as fórmulas em um caderninho ou post-its, tanto que eu coloquei alguns na parede, porque aí eu posso toda hora ficar olhando pro lado e vendo. E com matemática eu fiz o seguinte, eu separei 3 dias. No primeiro dia você vai ver o conteúdo e vai colocar em prática também. Aí no segundo você vai praticar e ver o que você estava errando. E no terceiro você vai só rever e praticar um pouquinho. Vocês perceberam, né? Pra mim, matemática funciona com mais prática. Essa prova não tava tão complicada, era delta, Bhaskara, notação científica e umas outras coisas lá que eu esqueci o nome. E o bom das fórmulas é que você grava e depois coloca em prática. E eu vou mostrar pra vocês como que eu gravo com uma maior facilidade. Vamos supor que a fórmula seja essa. Uma coisa que eu gosto de fazer é fazer a minha lógica. Vamos supor que eu preciso de lembrar que depois do número 7 vem par. Aí eu posso colocar na minha cabeça que depois de 7 sempre vai vir par, porque quando a gente faz com as mãos o número 7, aí o número 2 é par. Provavelmente vocês não entenderam nada, mas fazendo sentido na cabeça de vocês a lógica que vocês criaram, tá ok. Eu vou dar um exemplo com aquela fórmula. Não tem aquela marca de maquiagem chamada MAC ou MacBook? Ela começa com M, mas aqui tá escrito BAC. No caso, estaria escrito se a gente juntasse as letras. Mas como essas marcas começam com M e não B, a gente coloca negativo, porque tá errado. Aí pro 4 tá ali, você cria outra lógica, como por exemplo aqui por ter 4 parênteses, aí vem 4. E aí depois o A e o C pra completar Mac, né? Que no caso vai ser back. Talvez tenha ficado um pouco confuso demais, mas é sobre isso. Mas o que eu quero explicar é que é importante você criar uma lógica que faça sentido na sua cabeça, ou você simplesmente juntar as letras, que aí você vai formar uma palavra, aí sempre que você for escrever aquela fórmula, você vai lembrar dessa palavra e vai escrever as letras separadas. Aí eu coloquei dicas naquele caderninho e conteúdos pra mim revisados da prova, e aí eu pego uma folha 4 e vou praticando. Em relação a métodos de estudos, eu não tenho muito fixo, e sobre aquele famoso Pomodoro, eu não me adaptei muito a ele, eu gosto de estudar direto, pra não perder o foco e tudo mais, mas óbvio que de vez em quando eu dou umas pausas, mas não são de 5 minutos. Às vezes são de 10, outras vezes são de 2. Pra estudar pras outras matérias, eu faço o seguinte: leitura, resumos e videoaula. E é isso, gente, caso vocês queiram outro vídeo, eu posso fazer dando mais dicas. E é isso, beijinhos da Bu!